Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Muito obrigado a você aí, meu amigo rubro-negro e anti-rubro-negro, em especial, nesse caso, os palmeirenses, que se gostarem dessa reflexão, vão deixar o like, vão se inscrever no canal, mas, sobretudo, eu te pediria, não vai ser em vão, eu vou ler o seu comentário, mas que o apresentasse aí no espaço destinado ao mesmo. É muito importante para mim saber o que você pensa, principalmente sobre um jogo como esse, que é inesperado, é verdade, um confronto que não estava programado, infelizmente quis o destino que ou o Flamengo ou o Palmeiras não seguissem na Copa do Brasil a partir das oitavas de final. E foi um resultado de sorteio, eu te diria, muito comemorado pelo restante dos antes, tanto na concepção rubro-negra como na concepção palmeirense. Comemoraram muito, porque é menos uma equipe forte para poder disputar a competição, e nesse caso específico, é menos um adversário que joga contra o outro, que polariza realmente as vitórias aqui no Brasil já há alguns anos, como é o caso do Palmeiras e o Flamengo. É o principal clássico regional contemporâneo, não tem nenhuma dúvida disso. No passado era Flamengo e Atlético Mineiro, agora é Flamengo e Palmeiras, indubitavelmente. Então, numa semana onde o destino quis que essas duas equipes se enfrentassem, e ainda por cima quis o destino também que o jogo decisivo será lá no Allianz Parque, as emoções elas se afloram, e claro que os torcedores começam a se digladiarem desportivamente lá na internet, que é o meu propósito aqui, porque essa chama da rivalidade nunca pode ser perdida. São duas equipes que teoricamente encontram-se em momentos distintos na atual conjuntura. Eu queria aqui te explicar por quê. O Flamengo vem de 3 vitórias, mas isso aí não pode ser exatamente um fator que nos permita o entendimento de que vamos ganhar e pronto. Não, não é assim. O Flamengo vem de 3 vitórias difíceis contra equipes fracas. A grande verdade é essa. Contra equipes fracas, o Flamengo teve dificuldades para poder vencer. Ontem, por exemplo, o Flamengo, para mim, não praticou um bom jogo. A controvérsia, você aí, companheiro rubro-negro, que gosta de defender ali o Tite e o Landim, não estava no estádio, você talvez não tenha ouvido as vaias da torcida do Flamengo para o time depois que o primeiro gol saiu, o gol do Pedro, passe do De Arrascaeta, e o Tite resolveu recuar as linhas novamente. O Tite faz isso e põe a nossa equipe em risco. Ele imagina que a equipe adversária sairá em busca do empate e que isso proporcionaria mais espaços dentro do campo. E o Flamengo realmente não tem sabido aproveitar esses espaços da maior parte das vezes que uma equipe que toma o primeiro gol, que joga contra o Flamengo, gera. Eu não vejo dessa forma. Então acho que o Flamengo não está jogando bem, apesar de ser líder da competição. Tem muita gente que se espelha nisso. Ontem mesmo na live de pós-jogo as pessoas diziam para mim: Gil, mas você está reclamando aí de um jogo que nos proporcionou a liderança novamente. Mas um jogo contra uma equipe fraca. E agora, na quarta-feira, nós vamos jogar contra uma equipe muito forte que não está atravessando, teoricamente, também um bom momento. O Palmeiras vem de 2 derrotas. E precisa que se explique essa derrota, essas 2 derrotas, para que realmente nós possamos entender o confronto que vai acontecer na quarta-feira. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Obviamente que você tem que entrar dentro do campo com o estado anímico frutífero. E quando você vem de 3 vitórias, talvez você tenha um pouco mais de confiança. Por outro lado, o Palmeiras vem de 2 derrotas, mas nós sabemos que o Palmeiras é um time que tem sempre um estado anímico, ou seja, um estado mental pró-vitória, com muita intensidade dentro do campo, tentando compensar ali o desnível, por exemplo, contra o Flamengo, o desnível técnico, porque honestamente eu acho realmente que tem um desnível técnico com a compensação física, com a mentalidade vitoriosa, com a forma como o Palmeiras luta
dentro do campo para não perder, um time que se recusa a perder. Então, é muito relativo você imaginar que o Flamengo já seria o vitorioso, porque o Palmeiras enfrenta uma conjuntura adversa, com a torcida reclamando em função de 2 derrotas seguidas. Eu queria até te lembrar que aquele jogo lá de 2021, quando o belga resolveu entregar a paçoca, o Palmeiras estava numa fase péssima. Eu lembro até do canal Insta Verde, do meu amigo Fernando, debatendo ali, ele próprio debatendo com o Versucci sobre a fragilidade do Palmeiras naquele momento. Eu me recordo disso. Me recordo até de uma fala do próprio Versucci, quando ele dizia assim: caramba, nosso time não está bem, o time deles está bem melhor, mas você já imaginou se acontece ali um gol randômico? Me lembro, eu estava assistindo essa live e isso proporciona a vitória do Palmeiras. E foi exatamente o que aconteceu. Então, meus amigos, futebol é uma situação difícil. E dentro desse cenário aí, pró-Flamengo, aí sim, nesse caso, pró-Flamengo, eu queria contar para vocês uma coisa. O Estevão não vai jogar. Então, se o Estevão não vai jogar, isso aí, obviamente, é bom para o Flamengo, porque o Estevão hoje está entre os 3 melhores jogadores em atividade aqui no Brasil. Talvez ele não esteja em primeiro lugar até. Joga muito aquele menino. Muito, muito mais do que o Endrick, inclusive, não vai jogar. Realmente se machucou, não vai jogar o Estevão. E o Dudu, que é sempre um risco para a equipe adversária, para mim está fora de combate. O Dudu está mal fisicamente, o que não significa também que ele não vá jogar bem e que também não possa contribuir nesse jogo com o Palmeiras. Até que eu imagine que ele seria o substituto natural do Estevão. Não sei qual é o pensamento do Abel sobre isso, mas para mim ele está fora de combate. Então, isso teoricamente nos geraria, sim, uma vantagem competitiva. O Flamengo não tem um desfalque, assim, que seja, até agora, né? Tomara que não, um desfalque que realmente comprometa a nossa estratégia, que comprometa a nossa performance técnica. O Flamengo não tem. Então, nesse caso específico, é uma vantagem, além, obviamente, de jogar em casa, apesar, meu amigo, que eu quero aqui dizer a vocês sobre o Maracanã. Para mim, a acústica do Maracanã definitivamente não favorece a torcida rubro-negra, ou seja, nenhuma torcida ali. Essa acústica, ela depois dessas reformas todas, para mim, ela não é uma acústica ameaçadora. É ao contrário, eu acho até que é uma acústica que gera comodidade, não tem aquela pressão. O último jogo que eu vi, que realmente houve uma pressão assim muito forte, um clima realmente hostil, eu estava até dentro do campo nesse dia, foi aquele Flamengo e Atlético, quando o Gabigol falou que aquilo ali ia gerar, a consequência daquele jogo lá, iria gerar um inferno no Maracanã. Lá em BH, no primeiro jogo, o Flamengo perdeu de 2-1 e depois aqui ganhou de 2-0, e realmente aquilo ali foi um inferno. Foi a última vez que eu vi. Mas aí você vai falar assim, mas aí, Fernando, então o Maracanã serve quando animicamente a torcida se empolga. Eu falei, é verdade. Para isso o time realmente tem que empolgar dentro de campo. E aí você vai chegar a essa reflexão se a forma lenta como o Flamengo distribui a bola, se a forma lenta como o Flamengo vai para o ataque, se a forma lenta como o Flamengo se faz utilizar, não é um desperdício de minutos importantes para que nós conquistemos uma boa vitória, não é? Você é que vai julgar aí. No meu entendimento, a lentidão do Flamengo é realmente uma preocupação. Esse excesso de cautela nos faz perder muito tempo, realmente. E do lado do Palmeiras, eu diria o seguinte: o Palmeiras joga todos os jogos com muita intensidade, mas o Abel tem muito respeito pela equipe do Flamengo, muito respeito, muito. O Palmeiras joga diferente contra o Flamengo. O Palmeiras não é tão ousado contra o Flamengo. Isso aqui não é uma questão de analisar a história dos clubes, não é nada disso, é uma interpretação que eu tenho em função de ser um analista informal de futebol, como você aí que está me assistindo é. O Palmeiras respeita o Flamengo, não joga dessa forma, eu diria, entusiástica, voltada ali para fazer o gol logo no início do jogo, como joga contra todas as equipes. O Palmeiras respeita bastante o Flamengo porque reconhece,
claramente o poderio técnico. Quando eu estava até conversando com o Pedro, meu amigo Pedro Mengão Melhor, e ele falou ali que tinha uma ideia do porquê que o Flamengo se dava melhor fora de casa do que dentro de casa. Eu concordo com ele, ele entende que dentro da nossa casa aqui, o Maracanã, as equipes, elas se retrancam bastante. E quando o Flamengo vai jogar fora, as equipes se permitem um pouco mais de audácia, e a partir dessa audácia, os espaços dentro de campo, o Flamengo sabe ocupar bem e acaba vencendo a partida, como houve em alguns casos aqui, nesse ano, no ano de 2024, como aconteceu com o Flamengo. Vi o jogo contra o Vasco até, porque o Vasco saiu, eu diria assim, de maneira desequilibrada para o ataque, tentando se nivelar com o Flamengo, acabou perdendo. O Atlético Mineiro é a mesma coisa lá na casa deles, lá na arena, enfim. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que o Flamengo tem que consolidar uma boa vantagem e aproveitar o fato do Estevão não estar em campo e do Dudu estar fora de combate também. É isso que eu penso, construir uma boa vantagem aqui no Maracanã para poder jogar com mais tranquilidade lá no Allianz Parque no próximo confronto. E eu vou te dizer uma coisa, jogo muito difícil, é um jogo onde as equipes de fato vão se respeitar bastante. É uma pena que realmente uma dessas equipes saia agora da Copa do Brasil, uma pena para o futebol, mas assim quis o destino, assim quis o sorteio, assim quis aquela bolinha que foi ali puxada pela companheira lá na transmissão da CBF, enfim, lamentavelmente um dos dois vai sair. Então é isso aí, vantagem competitiva para o Flamengo tem, vai jogar agora em casa sem o Dudu não gozando da sua forma física e o Estevão fora de combate. Isso aí realmente deve ser objeto de muita preocupação do torcedor palmeirense. Um grande abraço para você aí, meu amigo. Mais uma vez eu quero reiterar, se inscreva aí no canal, deixa o like e participe. Deixa teu comentário aí, mesmo que seja em pilhéria. E hoje, à noite, 10h30, tem live raiz aqui no canal. Saudações, rubro-negras.